Os preços do açúcar superaram os 25 centavos de dólar por libra-peso e alcançaram o maior patamar em 11 anos, diante de uma expectativa de oferta global mais apertada. A Índia vai ter uma quebra em sua produção de cana, assim como alguns países da Europa e também da Ásia, que vão reduzir a sua oferta local, colocando em xeque a oferta global de açúcar. Em Nova York, os preços já acumulam uma valorização de 11% apenas no mês de abril, e no acumulado de 2023, a alta já é de 24%. Aqui no Brasil, a valorização já chega a 5,5% apenas em abril. Tiago, os preços do açúcar já estavam num patamar bastante elevado. Essa alta recente, de alguma forma, pega o mercado de surpresa? Olha, a gente acha que pegou. Eu brinco que se eu fosse trader de açúcar no final do ano passado, eu provavelmente teria perdido dinheiro, porque a gente não acreditava que ele varasse os níveis de 20 cents por libra-peso para os atuais 24, em torno de 24 que está agora, e tem um pouco desses efeitos que você mencionou agora, Você teve, num período em que a oferta depende do hemisfério norte, para compor a oferta global, você teve algumas frustrações, E nesse momento agora, que a safra do Brasil, que oficialmente começa no dia 1º de abril, ela está um pouquinho atrasada. Abril tem sido um mês chuvoso, no centro-sul brasileiro até agora, então você tá atrasando um pouquinho o ritmo de moagem e produção. Então, você olha o mercado de açúcar nos últimos 4 anos, ele consumiu na nossa conta em torno de 7 milhões de toneladas de estoque. Foram 3 anos de déficit e 1 ano de superávit, mas o efeito líquido foi dessa ordem. Então, a verdade é que o mercado de açúcar ele parece estar muito apertado do ponto de vista de oferta e demanda. Então, qualquer pequena frustração que seja, como você falou, algumas frustrações em ofertas dos países do hemisfério norte, notadamente da Índia, e algum atraso no momento em que o Brasil passou a ser muito representativo, no fluxo global de oferta de açúcar, aí acontece o que aconteceu, O preço spot, como a gente chama, o preço à vista, ele deu essa estressada. E diante desse quadro, vocês trabalham com a expectativa de que o preço volte a um patamar inferior aos 20 centavos de dólar por libra-peso, pelo menos num prazo um pouco mais curto? Olha, se você olhar a curva futura, que acaba sendo uma boa proxy daquilo que o mercado precifica, a curva ela está super inclinada, ela está em backwardation. Então ele está em torno de 24 cents agora, Se você olhar o contrato para daqui 1 ano, 1 ano e meio, ele está em torno de 20. Então o mercado de fato assume alguma normalização dessa oferta. Esse pico, ele é um pico, como a própria curva do preço de açúcar determina para a gente, é um pico temporário. Mas a gente tem dificuldade de imaginar que você possa ir muito abaixo desse ponto, E o motivo é porque o mercado já espera uma super safra de açúcar do Brasil esse ano. Na verdade, na nossa conta, o mercado de açúcar deve ficar nessa safra atual equilibrado, em torno de 0 a 0 quando a gente olha oferta e demanda. Muito por conta de uma super safra brasileira. A gente acha que o Brasil consegue produzir entre Nordeste e Centro-Sul mais de 40 milhões de toneladas, que seria uma baita de uma safra. Então, qualquer frustração, e isso é o Brasil produzindo um mix muito açucareiro, entre açúcar e etanol, o Brasil produzindo muito próximo do máximo que pode de açúcar. Qualquer frustração da safra do Brasil, de novo, o Brasil virou o grande fornecedor marginal nesse momento, esse desenho que eu falei da curva, que daqui 1 ano, 1 ano e meio vai para 20 cents, ele tende a ficar mais para cima do que para baixo. Então a gente tem uma cabeça razoavelmente positiva com o preço de açúcar. De novo, a gente não antecipava esse estresse de curto prazo, mas a gente tem uma cabeça razoavelmente altista para médio e longo prazo, até por outros fatores, eu diria até mais estruturais da indústria. Quando você fala em questão estrutural dessa indústria sucroalcooleira, o que você quer dizer exatamente com isso? Assim, o que está acontecendo no mercado de açúcar hoje, a gente acha que é uma quebra de um paradigma, que dá para você dizer que foi o grande paradigma dessa indústria nos últimos 20 anos. Se você pegar desde o início do século, 20 anos atrás, o Brasil com a introdução do carro flex e como isso transformou a decisão de produzir ou não açúcar no Brasil. E a Índia, que tem uma indústria e toda uma cadeia de cana que depende dos incentivos e subsídios para exportação,
Brasil e Índia foram os grandes ofertantes marginais de açúcar, né? Você consegue explicar a maior parte desses, vamos dizer assim, desses swings de oferta e demanda de açúcar nos últimos 20 anos por Brasil e por Índia. E nós estamos chegando num ponto em que a gente acha que nem Brasil, nem Índia tem mais açúcar para trazer para o mercado, né? Deixa eu explicar, né? O mercado mundial de açúcar ele cresce a uma taxa aí de 1 a 3 milhões de toneladas ano. Esse é o crescimento anual do consumo de açúcar. O Brasil ele já está produzindo muito próximo da capacidade máxima. Quer dizer, esse ano nós vamos produzir em torno de 40 milhões de toneladas, sendo que nós teremos uma produtividade razoável na cana, com um mix quase que totalmente açucareiro, né? E a Índia está começando, na verdade, a fazer o que o Brasil fez há 20 anos atrás, que é transformar um pouquinho daquela sacarose da cana que vira açúcar em etanol, né? O governo indiano tem lá um programa que é super ambicioso e que faz tanto sentido para eles que parece que está sendo seguido, né? De aumentar a mistura de etanol na gasolina e ainda começar a introduzir, junto com as produtoras de veículo, carros flex. Então a Índia vai começar, na verdade, a tirar açúcar do mercado até 2025. Então eu tenho um grande produtor marginal, que é o Brasil, produzindo o máximo que pode. O Brasil não teve praticamente nenhuma expansão de capacidade de produção de açúcar ou de cana nos últimos anos. E a Índia, que é o outro grande produtor marginal, tirando açúcar do mercado. Então, o preço, a gente acha que o preço ele vai ter que começar a respeitar nos próximos anos o custo marginal de produção, nem de Brasil, que não tem açúcar novo vindo para o mercado, e nem de Índia, que está tirando açúcar do mercado. E sim do terceiro, quarto, quinto, sexto, sei lá qual que é o novo produtor marginal, se vai ser a Tailândia, se vai ser a Europa, a China, a Austrália. E a gente, pelas nossas estimativas, nenhum desses caras consegue produzir açúcar a preços abaixo de 20 cents por libra-peso. Então eu preciso de um preço que remunere esta nova produção marginal, que não virá, como eu já disse, nem de Brasil nem de Índia. Então isso é uma quebra de paradigma que no mercado de commodity é um negócio relativamente raro, né, da gente ver. E que a gente acha que a gente está muito próximo de acontecer, dadas essas duas circunstâncias que eu mencionei de Brasil e de Índia. E o Brasil ele teria a capacidade instalada, ou seja, usinas fechadas que não estão operando, que poderiam ser reativadas para tentar, de certa forma, compensar isso? Ou isso necessitaria também de aumento de canavial para atender essas usinas fechadas? Como é que está o Brasil nesse contexto que você sinaliza? Olha, a gente sempre defendeu que o que falta no Brasil não é usina, o que falta no Brasil historicamente é cana, né? Um dos grandes pecados que a gente acha que essa indústria passou alguns anos atrás foi que se adicionou muita capacidade de moagem, mas não se adicionou cana suficiente, né? A produtividade do canavial no Brasil ela é estagnada há praticamente 20 anos, né? Então não adianta se adicionar usina se você não tem cana, né? O que matou, o que a gente entende que feriu muito a rentabilidade de muitas usinas foi que elas não tinham capacidade de originar cana suficiente para diluir todo aquele custo fixo que a operação demanda. Então, mesmo que isso seja verdade, né, o problema é que você expandir canavial e produzir cana nova para ter mais açúcar, para suprir essa demanda marginal que eu estava me referindo, isso demora tempo. A gente desconhece projetos relevantes de adição de capacidade de cana-de-açúcar no Brasil. Você tem um outro projeto que a gente chama de brownfield, né, que são adições incrementais de oferta, mas eles são super marginais e pouco relevantes. Então, volta para o meu ponto original. Assim, enquanto isso, o mercado cresce na nossa conta de 1 a 3 milhões de toneladas por ano, no mercado mundial de açúcar. E como é que você vê nesse contexto do açúcar o etanol? Porque a gente teve a volta dos impostos, né, sobre o preço dos combustíveis, que trouxe um pouco mais de competitividade para o etanol, e também, mais recentemente, a OPEP, que resolveu cortar a produção, mexer no preço do petróleo, isso tende a mexer na gasolina e também dá um pouco mais de fôlego para o etanol. Como é que fica o etanol nesse contexto em que as usinas tendem a ser muito mais açucareira, dado esse cenário bastante favorável de preço? Da forma como a gente gosta de olhar é o seguinte: o etanol, ele na verdade, ele é o piso do preço do açúcar, né? Se você fizer a conta hoje, né, do preço do hidratado, etanol hidratado, base interior de São Paulo, mais o prêmio do CBIO, que é o crédito de carbono que quem produz etanol tem direito a emitir,
a gente está vendendo etanol equivalente hoje, já com essa alta de impostos do início de março, em torno de 18 centes por libra-peso, né? Na nossa conta também, a gasolina está sendo vendida com alguma defasagem para o preço internacional. Então, se o petróleo continuar andando e assumindo que a gasolina vai em algum momento convergir com o preço internacional, esse é um fator altista. E há expectativa de mais aumento de imposto, né, de uma normalização plena dos impostos federais sobre combustíveis. E há no meio do ano agora a adoção de uma nova alíquota de CMS para cobrança na gasolina e no etanol anidro. Então, todos esses fatores tendem a levar esse preço do etanol, que se eu converter para equivalentes de açúcar, eu chego a 18 centes, para alguma coisa acima disso. Então, até respondendo a tua pergunta anterior com um pouco mais, com um elemento a mais, né? Esse, para mim, é o piso do preço do açúcar, porque como o Brasil está produzindo um mix muito açucareiro, se o preço do açúcar vai mais para perto do preço do etanol, o espaço para as usinas converterem esse mix para mais alcooleiro, ele é pleno. Agora, não dá para ficar mais açucareiro do que já se está, porque a gente já está muito próximo do que a gente chama do max sugar. Então, o etanol ele vai funcionar da forma como ele sempre funcionou nos últimos, grosso modo, 20 anos, né? Ele é o grande balizador do piso do preço do açúcar, porque toda vez que o açúcar cai abaixo do preço do etanol equivalente, as usinas param de fazer açúcar, fazem mais etanol, tiram o açúcar do mercado e o preço do açúcar, eventualmente, acaba se corrigindo. Então, o etanol ele continuará, na minha opinião, funcionando como esse balizador de preço do açúcar, dada a relevância que o Brasil tem na oferta global para a indústria. E dado esse cenário, etanol, açúcar, essas disputas de preço que acontecem, qual tem sido o efeito disso, ou qual pode ser o efeito disso sobre o preço das ações das empresas listadas? Falando de São Martinho, Jalles, Raízen, enfim. O que deve acontecer com o preço das ações? Já está precificado esse cenário todo nessas ações? Olha, a gente acredita que não, né? Esse setor ele é extremamente, né, o negócio, né, de cana-de-açúcar e transformar a cana-de-açúcar em etanol, açúcar e energia, ele é extremamente alavancado a preço, né? Então, qualquer perspectiva mais otimista de preço, como nós temos no preço de médio e longo prazo do açúcar, no preço de médio e longo prazo do etanol, ele é muito positivo para as ações e para o valor dessas companhias, né? O que a gente acredita é que você pega... Essa conta não é tão simples de fazer porque você pega uma parte importante das empresas hoje listadas não eram listadas há algum tempo atrás. Então, esse histórico ele não é tão longo, né? Mas você pega, por exemplo, a São Martinho, né? Na nossa conta hoje, nos múltiplos que a gente gosta de olhar para entender níveis de valuation, ela negocia múltiplos não muito diferentes do que ela negociou lá nos idos de 2015, 2016, que, para quem lembra, né, foi uma época em que a indústria ela beliscou o fundo do poço, sob vários aspectos, né? Foram 5 anos seguidos de superávit no mercado global de açúcar, foram alguns anos, né, do etanol perdendo muito espaço para a gasolina, que foi vendida a preços abaixo da paridade internacional por algum tempo, foram anos de muita dificuldade de melhoria de produtividade canavial, que para essa indústria é muito danosa para efeito de diluição de custo, né? Foram também anos de alta de taxa de juros e, portanto, de alta de custo de capital, e no momento que ninguém falava do etanol como instrumento de captura de carbono. Então, a discussão naquela época é se o etanol, qual era o futuro do etanol como produto, né, como combustível, né? Tanto que naquela época a gente, quem lembra, né, foram várias empresas entrando em dificuldades financeiras, houve alguns pedidos de recuperação judicial. Então, na prática, o que a gente vê hoje é o mercado pagando para algumas ações desse setor múltiplos parecidos de um momento em que se vislumbrou um cenário bastante negativo, né? Então, haveria espaço para upsides para a gente acredita que sim, sem dúvida. Quer dizer, eu estou pagando múltiplos de um setor, equivalentes a um período bastante duro para a indústria, com uma perspectiva de preço e esse ano, inclusive, de produtividades muito melhores, né? Então, a gente acha que essa safra é uma safra de preço para cima e custo para baixo para a indústria, né? Preço melhor no etanol, após esses efeitos que nós falamos frente do lado tributário,
preços muito melhores até do que o esperado no açúcar, como nós já falamos, e queda de custo por conta de uma melhor produtividade do canavial, além da queda dos fertilizantes. Então, e tudo isso, como eu falei, negociando a múltiplos historicamente muito baixos.